Olá, eu sou a professora Daniele e na nossa aula de hoje vamos trabalhar com o conceito de coesão. Eu já faço o convite para que você assista a nossa próxima aula, que vai tratar do conceito de coerência. Por quê? Porque esses dois conceitos andam e devem andar interligados dentro do nosso texto. Então vamos observar aqui como que nós podemos dar o sentido de coesão dentro do nosso texto e depois nós vamos colocar também a parte prática para que você observe. Então vamos lá. O objetivo da nossa aula, então, é identificar esses elementos para quê? Para que nós possamos relacioná-los e aplicá-los em diferentes tipos de texto. Então, primeiramente, nós vamos entender o que é, então, esse processo de coesão. O processo de coesão tem a ver com a junção de ideias dentro do nosso texto, ou seja, é quando nós inserimos termos, os chamados termos de coesão, ou então pode aparecer com o nome de elemento conectivo, de conectores, que são as palavras que vão unir as nossas ideias. Então, quando nós estamos escrevendo, por exemplo, um texto dissertativo, é adequado que de um parágrafo para o outro eu vá relacionando as minhas ideias. Por exemplo, se eu expliquei alguma coisa, no parágrafo seguinte eu quero colocar uma ideia contrária, eu vou usar uma conjunção adversativa. Se lá no último parágrafo eu quero concluir, eu vou usar uma conclusiva. Por quê? Porque isso evita que o nosso texto fique sempre da mesma maneira, que é da maneira mais usual que nós temos, que a maioria das pessoas fazem, que é colocar o artigo, substantivo e verbo. Então, a situação brasileira carece de... e continua. O Brasil e continua. Esses textos podem estar carentes de elementos de coesão. Então, primeiro nós vamos identificar quais elementos de coesão nós temos e depois nós vamos aplicá-los dentro do texto. Então, vamos lá. Aqui, são diversos os recursos. Primeiro, nós vamos falar dos recursos. O que é isso? Do jeito de aplicar, da maneira de aplicar esses elementos dentro do nosso texto. Quando eu falo texto, eu não estou falando só texto, que é a junção de parágrafos. Eu estou falando também da composição das nossas orações, da composição dos nossos períodos, da composição dos nossos parágrafos, do processo de retomada dentro da mesma oração. Então, vamos observar aqui. Nós temos recursos que são gramaticais e temos recursos que são lexicais. Então, um se refere à gramática. O que é isso? A organização da junção da norma dentro do nosso texto, então com as palavras, os pronomes, sejam eles demonstrativos, pessoais, possessivos, indefinidos, relativos, sejam os advérbios, então são os termos gramaticais. E temos também um recurso lexical. O que é isso? Que mexe com o léxico da nossa língua, ou seja, com o sentido daquela palavra, com a função que ela tem naquele momento. Então, nós temos aqui nominalizações, que nós vamos explicar já já uma a uma, hiponímia e sinonímia. Só bem rapidamente para que você compreenda. Nominalizações, eu estou falando do processo de nomear. Hiponímia, eu estou falando de um significado que vem de outro. Sinonímia, eu estou falando de significados parecidos. Então, vamos ver como que isso pode ser articulado dentro do texto. Mecanismos coesivos. Então, aqui, o que é o mecanismo? Então, como nós já frisamos, o jeito, a forma. Então, vamos ver como que nós podemos fazer isso. Alguns procedimentos garantem a coesão textual. Você vai observar que na nossa aula de coerência também aparece isso, mas eu já vou identificar aqui para que você compreenda. A palavra texto vem da palavra em latim tesso, que significa tecer. O que isso quer dizer? Quando nós rasgamos um tecido, por exemplo, nós conseguimos ver as linhas que fazem com que esse pedaço se torne um tecido. Quando eu vejo assim, eu não consigo identificar essa junção de linhas. O nosso texto precisa ser um tecido, ou seja, uma união de ideias. Para unir as minhas ideias e para dar o sentido, que é a coerência, eu preciso ter elementos de coesão, ou seja, elementos que liguem as ideias.
Os meus parágrafos não podem ficar soltos. Eu não estou fazendo uma lista de compras, por exemplo. Eu estou fazendo uma união de ideias. Então, tudo isso tem que dar sentido no final. Bom, para isso nós temos referência e substituição, elipse e o uso dos conectivos. Nós vamos explicar a nossa aula com base nessas 3 divisões. Então, vamos lá. Referência e substituição. Como o próprio nome já diz, referência, fazer referência, retomada a algo que apareceu ou vai aparecer. Substituição, elemento importantíssimo no nosso texto. Evitar a repetição de palavras. Por quê? Porque tornam o texto cansativo. Então, essa substituição, nós vamos mostrar também como deve ser feita. Ambos, então, os dois, referência e substituição, são mecanismos básicos de coesão em que uma palavra faz referência ou substitui outra, evidenciando sua repetição. Então, vamos observar aqui. Primeiro processo que se chama anáfora. Mais do que decorar, memorizar os termos, você deve compreender. Então, o objetivo aqui não é ficar decorando as nomenclaturas, é compreender como é que se faz. Então, vamos lá. Figura de linguagem que é empregada quando se quer retomar termos anteriormente citados. Então, é só eu lembrar aqui, ó, anáfora é aquilo que vem antes. Exemplo. O estudante abordou vários assuntos na aula. Mesmo assim, viram-no pesquisando no laboratório para aprofundar-se no assunto. Em vez de escrever, mesmo assim, viram quem? O estudante. Então, viram o estudante pesquisando no laboratório para o estudante se aprofundar no assunto? Nós usamos esse mecanismo, ou seja, esses elementos utilizados retomam algo que já foi dito antes. Então, o leitor, quando olha aqui, ele consegue facilmente identificar que eu estou falando de quem? Viram quem? O estudante. Aprofundar-se. Quem que vai se aprofundar no assunto? O estudante. Então, esta é a anáfora. Depois, nós temos a catáfora. Semelhante a ela, mas não retoma termos que já foram ditos anteriormente, e sim termos que vão ser colocados posteriormente. Então, vamos observar aqui. No Brasil, temos estas 5 regiões. Veja bem o que foi usado aqui. Estas e não essas. Por quê? Porque eu ainda vou falar. Falar de quê? Das 5 regiões que são citadas aqui na oração. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, esse elemento é o elemento da catáfora, ou seja, porque ela anuncia aquilo que vem depois. Aqui, nós colocamos uma observação para que essa parte é a parte que você tem que compreender na sua escrita, para que você utilize esses pronomes de maneira adequada. Muita gente apresenta confusão neles. Então, nós temos aqui, quando eu utilizo isto, esta, este e as demais contrações, tanto no plural quanto deste, disto, desta, quando eu vou apresentar elementos catafóricos, ou seja, que ainda vão aparecer ou no máximo que estão muito próximos a mim. Então, eu acabei de falar alguma coisa, uma palavra que está bem próxima e aí eu quero retomá-la. Aí eu uso este. Caso contrário, não. Então, isso, essa e esse. E as demais contrações são anafóricos, ou seja, retomam algo que já foi falado. Exemplos aqui. Número 1. No Brasil, o problema é este. Por que é este? Porque eu não falei o problema ainda. Então, eu vou citar o problema. Que problema? Violência. Então, aqui nós temos elemento catafórico, ou seja, veio depois. Segundo, a violência cresce a cada dia no Brasil. Esse problema, por que esse problema? Porque foi citado na oração anterior. E se fosse no outro parágrafo? Também. Então, é um elemento que retoma algo que veio antes. Então, essa parte aqui é muito importante para a sua prática textual. Depois,
nós temos o elemento de substituição, também importantíssimo. Por quê? Porque tira os excessos do nosso texto. Então, vamos lá. Substituição, nominal, verbal ou entre os componentes da frase. Então, quando eu vou tirando nomes, quando eu vou tirando verbos ou vou substituindo alguns elementos. Ainda pode ocorrer por elementos que compõem a coesão lexical, com sinônimos, então palavras que têm o mesmo sentido. Aqui eu quero chamar a sua atenção para hipônimos e hiperônimos. Então, hipônimos e hiperônimos funcionam assim. Quando eu tenho o hiper, que é o maior, por exemplo, vamos pensar numa categoria animal. Eu tenho um hiperônimo, é a categoria maior. Quando eu falo, por exemplo, cachorro, eu tenho um hipônimo. Por quê? Porque cachorro pertence à categoria maior que é animal. Então, para eu ficar evitando essa repetição, por exemplo, se eu já tivesse dito cachorro no meu texto, na minha frase, em vez de repetir essa palavra, eu poderia usar animal. Então, é onde eu vou fazendo esse jogo entre o hiperônimo, aquilo que é maior, e o hipônimo, aquela classe que vem dependente da outra, certo? E depois nós temos expressões equivalentes e figuras de linguagem, como as que nós mostramos anteriormente. Aqui nós temos alguns exemplos para que você compreenda. Primeiro, o trabalho que eu fiz mereceu destaque. Então, o que nós temos aqui? A palavra que funciona como um pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Exatamente isso, faz referência a uma palavra que veio antes. Então, eu não poderia dizer, o trabalho eu fiz mereceu destaque. Então, ele vem ligando as duas orações, não é qualquer trabalho, foi o que eu fiz. Ele vem ligando as duas orações, fazendo referência à palavra anterior. Segundo, tenho dois objetivos. Em vez de repetir o primeiro objetivo e o segundo objetivo, então nós usamos numerais, que vêm substituir essas palavras. Então, eu já não citei que eu tenho dois objetivos. O primeiro é passar no vestibular. Por que ponto e vírgula? Porque eu ainda estou no mesmo sentido, que é descrever o objetivo. Mas agora é outro. O segundo o quê? Objetivo. Arrumar um bom emprego. Então, esses numerais fazem essa substituição. E o terceiro, moramos no Brasil. Aqui, olha só o advérbio de lugar, retomando o que já foi citado. As leis não são respeitadas como deveriam. Então, percebeu como que nós podemos articular isso dentro do nosso texto? Depois, nós temos a elipse. O que a elipse faz? Ela esconde, ela omite um elemento que pode ser recuperável, ou seja, que pode ser identificado dentro do nosso texto. Então, aqui nós temos 2 anos atrás, quando a prestigiosa faculdade decidiu alterar o currículo e incluir o tema desde os primeiros semestres da graduação, ficou evidente que não se tratava de uma moda. Conseguiu identificar qual é o elemento que foi retirado aqui? Eu não repeti. A prestigiosa faculdade decidiu alterar o currículo. Cadê o verbo? Alterar. Cadê o outro? Incluiu. Quem alterou e quem incluiu? A faculdade. Só que o termo faculdade, que já é recuperável no texto, ou seja, já foi dito, não precisa ser citado novamente. Então, eu não preciso colocar a faculdade decidiu alterar o currículo e a faculdade incluiu o tema. Então, ele é recuperável, ou seja, eu posso retirá-lo, que eu consigo entender o sentido da oração mesmo assim. Embaixo, consegui um trabalho na área administrativa e você na industrial. Aqui, a nossa vírgula posiciona muito bem o sentido da elipse. Por quê? Porque ela evita a repetição de tudo isso. Consegui um trabalho na área administrativa e você conseguiu um trabalho na área industrial. Então, em vez de repetir tudo isso, olha, inclusive a área aqui, nós fazemos a elipse, que vai retirar esses termos já subentendidos. Bom, depois, então, nós temos o uso desses articuladores, desses conectores. Vamos observar aqui como que eles podem aparecer. No primeiro exemplo, nós temos a oração e embaixo as conexões que podem ser feitas com o uso da conjunção. Vamos observar quais delas
podem realmente ser utilizadas e quais delas não se encaixam de acordo com o sentido. Então, a primeira, podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Nós temos aqui 2 pontos, certo? E embaixo nós temos alguns sentidos. Se eu fizer o uso da palavra porque, que ideia que eu estou dando? De explicação. Então, podem acusar-me porque estou com a consciência tranquila. Então, ele vai dar uma explicação para o fato de estar tranquilo e de poder ser acusado. E na conjunção que nós colocamos embaixo, temos assim: podem acusar-me, mas estou com a consciência tranquila. Então, aqui no caso, nós temos a ideia de contrariedade, ou seja, eu estou falando que pode fazer uma coisa, mas eu estou de outra maneira. Embaixo, nós colocamos a palavra portanto, a palavra e a palavra ou, para que você perceba que os sentidos aqui não se encaixam. Então, a ideia da coesão é essa, não basta acrescentar uma palavra, eu tenho que dar o sentido adequado dentro da minha oração. Então, se eu colocar, podem acusar-me, portanto, estou com a consciência tranquila. Uma não é o processo de conclusão da outra. Se eu colocar, podem acusar-me e estou com a consciência tranquila. Uma não é o processo de adição da outra. E se eu colocar, podem acusar-me ou estou com a consciência tranquila. Uma não é a alternância da outra. Então, esse uso dos conectivos tem a ver com essa questão de observar o sentido dentro da oração. Bom, agora nós vamos colocar alguns exemplos aqui de acordo com as ideias. E o mais importante aqui é que você compreenda qual é o sentido, qual é a ideia que cada um deles podem trazer, tá? Então, nós temos aqui os conectores e articuladores. Eu vou citando alguns exemplos para você compreender. Então, primeiro aqui, a ideia de adição, quando eu quero acrescentar. Então, nós temos o famoso e, mas temos não só, como também, e assim por diante. Num texto, fica muito bom utilizar o além disso. Então, quando nós queremos incluir ideias no nosso texto. Alternância, quando nós queremos dar ideia de opção. Então, ou, que é o mais utilizado, ele ora falava, ora estudava. Precisamos, seja de medidas, seja de tomadas de decisão. Então, são coisas, ideias que vêm alternando. Depois, oposição. O mais utilizado é o mas nós temos porém, todavia, entretanto, no entanto, e assim por diante. E depois, nós temos a ideia de condição, que é aquela que é dependente. Então, se eu for aprovado, ficarei muito contente. Então, quanto que eu ficarei contente? Somente se eu for aprovado. Então, uma tem dependência com a outra. Caso eu seja aprovado, ficarei contente. Bom, depois nós temos aqui a ideia da causa. O mais utilizado é o porquê, junto, sem acento. Também temos uma vez que, o já que também vem dando essa ideia causal, que é quando eu explico o motivo de alguma coisa. Então, por exemplo, fiquei muito feliz porque fui aprovado no concurso. Então, estou explicando o motivo. Já a ideia de finalidade vem quando eu quero colocar um objetivo. Então, é o para quê daquilo que eu estou fazendo. Então, para, a fim de, que quando é finalidade é separado, para quê. Mas nós também podemos apresentar construções, como, por exemplo, pretendo estudar com o objetivo de ser aprovado. Pretendo estudar com o intuito de ser aprovado. Pretendo estudar para que eu possa ser aprovado. Bom, depois nós temos o sentido aqui de temporalidade, que também é fácil, que é aquele que indica o momento em que alguma coisa acontece, ou aconteceu, ou acontecerá. Ou então a circunstância. Por exemplo, quando o mal, esse mal com L, é no sentido de algo imediato. Então, mal saiu o resultado, eu já fui conferir. Quer dizer, assim que saiu o resultado.
E ainda nós temos a ideia de progressão e simultaneidade quando falamos o enquanto, a proporção que, a medida que. Então, por exemplo, à medida que o resultado foi sendo publicado, os candidatos foram conferindo. Então, não foi todo mundo de uma vez, foi aos poucos, foi algo que apresenta progressão. Então, estes usos são muito importantes na nossa prática textual. E ainda nós temos o sentido de conclusão, que é aquele que vem finalizar as nossas ideias. Então, por exemplo, eu não posso começar um texto com o sentido conclusivo, porque eu não terminei as minhas ideias ainda. Nós temos o sentido de comparação. Então, por exemplo, tanto como, eles sempre vão andar em pares, porque eu estou comparando uma coisa à outra. O tão quanto também pode aparecer, o mais que, o menos que e assim por diante. Aqui nós colocamos esse do entre parênteses para você observar que na linguagem informal nós falamos mais do que, mas na linguagem formal, o correto, o mais adequado é que nós possamos falar mais que ou então menos que. E aqui nós temos o sentido de explicação, que é aquele que vem esclarecer alguma coisa, e o sentido de concessão. O sentido de concessão deve ser muito bem observado, porque ele não é o mesmo da adversativa. Então, na adversativa, eu só tenho eu avisei, mas ele não estudou. Agora, no sentido de concessão, é quando eu tentei fazer alguma coisa e a minha tentativa foi falha. Então, se eu disser assim, por exemplo, embora eu tenha avisado, ele não estudou. Então, qual foi a minha tentativa? Avisar. Deu certo? Não, porque ele não estudou mesmo assim. Então, é esse sentido que é o sentido da concessão. Muito bem. Nós vamos, então, colocar aqui um exercício para que você veja de que forma isso ocorre dentro do texto. Então, o processo de ligação dentro do nosso texto. Então, vamos lá. Nós temos uma questão retirada do exame aplicado pelo Enem. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e depois destacar alguns termos que apareceram na questão. Então, vamos lá. Gripado, penso entre espirros e como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito. Dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. E aí nós temos a questão. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Quando o enunciado traz isso, ligação, ele está falando do processo de coesão. Nesse texto, a coesão, então aqui fica bem claro, é construída predominantemente, ou seja, na maior parte, pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é... Então, vamos lá. Letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Letra B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Vai observando o verbo. Ó, chegou. Quem chegou? A palavra é gripe. Então, vê se não tem sujeito. Letra B. Partiu da Itália. O que partiu da Itália? A epidemia. Letra C. O primeiro era um termo derivado do latim. Quem que era um termo derivado? O primeiro, que significava influência dos astros sobre os homens. Letra D. O segundo era apenas a forma nominal. Quem que era apenas a forma nominal? O segundo. Letra E. Supõe-se. Quem supõe? Não sei. Tem o pronome aqui. Que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Por que eu coloquei essa observação? Para que você compreenda a nossa resposta. Então, quando nós temos aqui supõe-se,
nós temos o uso do pronome. Esse pronome traz a situação impessoal, que é o que nós devemos fazer dentro dos nossos textos. Essa situação impessoal impede que eu identifique o sujeito dentro do meu texto. Vamos lá, então, para número 2. Na número 2, nós também temos a leitura de um texto para finalizar o nosso entendimento. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Enunciado. Em puseram-no, a forma pronominal no refere-se, letra A, ao termo rei grego, letra B, ao antecedente gregos, letra C, ao antecedente distante choque, letra D, à expressão muros fortificados, letra E, aos termos presente e cavalo de madeira. Então, como você pode observar na retomada do texto, nós grifamos aqui. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, que presente? O cavalo de madeira. Puseram-no para dentro. Puseram quem? O presente, o cavalo de madeira. Então, por isso que nós temos a letra E como alternativa correta. E o nosso próximo exercício, nós temos a leitura desse texto, onde nós vamos já colocar aqui para você o destaque das informações para que você compreenda. Aqui, Manuel Bandeira. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa cocanha perdida, passárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos. Então, aqui, nós temos a nossa questão. A coesão do texto é construída principalmente a partir, como você pode observar, que nós estamos destacando, a partir do emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Voltando aqui no nosso texto, nós conseguimos observar, né? Então, nós temos o elemento primeiro citado, então, Manuel Bandeira, sua obra, a obra de quem? Do Manuel. Seu humor, humor de quem? Do Manuel. Nosso Manuel, olha lá o pronome possessivo. Seu retrato, retrato do Manuel. Ele mesmo, ele quem? O Manuel. Então, aqui nós temos as alternativas e a observação desses elementos. E a número 4, a nossa última questão, nós temos, na frase, no entanto, mesmo com a multiplicação das instituições, não conhecemos nenhuma época histórica que não tenha sido marcada por conflitos, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído sem prejuízo para o sentido por... Então, quando eu falar, no entanto, mesmo com a multiplicação, eu tenho ali, ainda assim, contando com a, porém, ainda que houvesse a partir disso, pelo fato de haver a, todavia, apesar da, por conseguinte, a despeito da, como você pode observar, nós temos aqui o todavia. Por quê? Porque o no entanto apresenta o sentido de adversidade, que é o do todavia. E o mesmo com apresenta o sentido da concessão, que é o do apesar. Bom, então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero que você tenha compreendido como o processo de coesão se dá dentro do texto e que você observe também os processos de coerência.
Um bom estudo e até a próxima!